Olá, tudo bem? Boa noite, Tatiana. Seja bem-vindo ao Conversa Aberta. Boa noite, obrigada Simone pelo convite. Ok. Tatiana, você é uma terapeuta ocupacional com especialização em cuidados, aliás, especializada em geriatria e gerontologia. E você tem uma Isso. atuação dentro do HSP, que é o Hospital do Servidor Público Estadual, na questão hoje da comunicação entre o paciente de Covid e os seus familiares. Como foi esse início? A gente completou um ano de pandemia, mas como foi no início todo esse trabalho? Foi difícil? Não foi? Para os familiares aceitarem, até o próprio paciente, que ele não poderia ter esse encontro normal, como nós vivíamos, naquele momento de dificuldade. Olha, está completando um ano. A próxima semana faz um ano que a gente tem pacientes de Covid no nosso hospital, lá no Hospital do Servidor, como você falou. E eu acho que no começo da pandemia, a gente estava realmente com mais medo. Você vê que São Paulo hoje está na fase vermelha, mas você vê uma movimentação na rua que não se via no início da pandemia. Então, eu acho que essa questão do medo, dificuldade, do desconhecimento do que era realmente a doença, fez com que as famílias até aceitassem essa questão de não poder visitar os doentes que estavam no hospital. E tinha uma questão assim, imagina, eu vou no hospital, eu vou acabar pegando Covid lá. Então, é melhor realmente eu não ir. Porém, à medida que o tempo foi passando, essa dificuldade foi ficando pior, porque as pessoas começaram a questionar muito essa falta de visitas, e além do mais, na UTI, né, as pessoas elas falavam para a gente assim, mas eu já tive Covid, então eu posso ir. E a gente falava, não pode vir, mesmo já tendo tido. Até profissionais da saúde, não, mas olha, eu sou profissional da saúde, eu já tive Covid, eu quero visitar meu pai, minha mãe, minha tia, enfim, e foi uma dificuldade grande, e acho que não, assim, bem no comecinho, mas um pouquinho depois, e por isso a gente, então, começou a pensar em estratégias de comunicação alternativas para que a gente pudesse dar fazer esse elo entre a família e o paciente que estava lá internado. E quais foram essas estratégias, Tatiana? Porque eu imagino que seja de fato muito difícil para a família e para o paciente entender, às vezes, toda essa questão, essa problemática. Como você mesmo mencionou, às vezes a pessoa lá já teve Covid, ela fala, bom, eu posso entrar. É claro que hoje já ficou mais do que provado que a pessoa, inclusive, ela pode pegar pela Se segunda vez. reinfectar. Exatamente. Justamente. Mas quais foram as estratégias que vocês começaram a trabalhar? Porque tem que ter um toque de humanidade. Não é simplesmente um boletim médico que vocês passaram a fazer de aviso de como está o paciente. É todo um trabalho de humanização também, que eu acredito que vocês devam ter trabalhado muito mais, acentuado muito mais para que essa informação chegasse às pessoas, aos familiares e ao próprio paciente. Então, acho que nesse momento é importante a gente fazer uma diferenciação lá, inclusive do trabalho, né? A gente tem pacientes na internação, em enfermaria, e tem pacientes na UTI, tá? Então, porque eu estou te fazendo essa diferenciação, porque isso acaba influenciando na forma como a gente trabalha. Os pacientes que estão internados em enfermarias, eles não precisam necessariamente ficar sem, eles podem não ficar sem o celular, eles podem ficar com o celular, melhor dizendo, né? Então, estando com o celular, eles acabam tendo uma conversa com a família, apesar de que muitas vezes a gente ouve dos pacientes essa questão assim, que às vezes o celular mais atrapalha do que ajuda, de tanta mensagem que chega, de tanta gente querendo perguntar como é que você está, e chega uma hora que você elenca uma pessoa da sua família, e essa foi uma orientação que a gente fez, determina uma pessoa da sua família que vai passar os boletins, porque a pessoa queria ficar com o celular,
ter essa comunicação, só que ficava cansada de falar, de ficar mesmo nas mensagens, então a gente fazia essa orientação. Determina uma pessoa da sua família, não precisa deixar o celular ligado o tempo todo, então essa comunicação com esse paciente que está ainda hoje na enfermaria, ela é mais fluida, porque o paciente está lá com o celular e tudo. Com exceção dos pacientes que não dão conta de usar o celular, ou porque são muito idosos, ou porque já tem uma condição de doença diferenciada, enfim. Aí esses a gente faz um trabalho muito parecido com o trabalho que aí a gente faz na UTI, que seria essa segunda diferenciação que eu queria fazer com você e com quem está nos assistindo. Então, na UTI, os pacientes ficam totalmente sedados, né? Eles estão entubados, a maior parte deles está entubado, a hora que estuba, já daqui a pouquinho já é hora de ter alta para a enfermaria. Então, esse paciente está entubado, sedado e, portanto, sem o celular. E nesse momento, sem o celular, a família quer a informação do médico, mas também quer saber como é que está esse paciente. Eu não sou médica, quem passa a informação do boletim médico é o médico, a equipe de médicos, e aí se forma, então, nesse momento, uma equipe de comunicação no Hospital do Servidor, que eu acho que isso é super importante da gente ressaltar. A gente tem uma equipe especializada em comunicação, que é coordenada por uma médica que trabalha comigo na equipe de cuidados paliativos, tá? E, então, essa equipe de comunicação faz os boletins médicos diários, e a gente tem, fora os médicos nessa equipe, a gente tem a equipe que faz o acolhimento espiritual, então tem um pessoal religioso que trabalha nessa equipe, tem a psicologia, tem o serviço social, e entra, então, a terapia ocupacional, que é a minha profissão, a minha especialidade, num sentido de fazer essa coisa de levar mensagens da família e dos amigos para os pacientes que estão internados. E aí a história começa a mudar, porque a família é a porta de entrada para a família falar com aquela pessoa que está no hospital, porque você só fala com o médico, né? Você fica sabendo notícia do médico, mas você não pode falar com o paciente. E aí a gente entra. Então, para os pacientes que estão sedados, a gente só repassa a mensagem, mas vários que não estão sedados, incluindo daí aqueles das enfermarias que têm uma condição de falar, a gente faz as videochamadas e as mensagens, e aí a coisa começa a tomar um vulto muito bacana, muito humanizado, acho que para usar a palavra que você trouxe aí. Muito interessante. E eu estou tentando aqui, vou ver se eu consigo, Tati, colocar a parte das imagens. Sim, são imagens bem bonitas. Eu não estou conseguindo enxergar, deixa eu ver se eu consigo ver se eu... como mudou um pouquinho aqui, eu ainda não consegui pegar, mas vamos lá, daqui a pouco eu já vejo isso. Tá. Tatiana, para quem está chegando agora, eu gostaria de dizer que eu estou entrevistando nessa noite a Tatiana Couto, que é terapeuta ocupacional do Hospital do Servidor Público Estadual, e ela tem um trabalho aí que é realizado de comunicação entre o paciente de Covid e sua família. Um trabalho realmente fundamental nesse momento em que há muitos pacientes na área da internação, nesse momento de pandemia. Tatiana, me fala um pouquinho sobre o peso da responsabilidade, porque não deve ser fácil, né? Você ter de falar, principalmente quando o paciente, ele é um paciente que não está... na realidade, ele não está respondendo, ele está muitas vezes sedado. Como que vocês realizam esse trabalho com o paciente sedado? Porque para passar de uma maneira humana, né, sentimental também, emocional, o estado dele para a família, porque a família muitas vezes ela está desesperançosa, né? Ela está muito triste. E, ao mesmo tempo, isso é uma dificuldade, eu imagino. Como que vocês trabalham essa responsabilidade na mão de vocês? Olha, a gente, então, tem um contato inicial com as famílias, né, via telefone.
A gente liga, se apresenta, explica qual é o nosso trabalho. Inicialmente as famílias se assustam e falam, mas como assim? Você vai pôr mensagem para o meu pai? Meu pai está sedado, está entubado, como é que ele vai ouvir? E a gente explica que existem vários estudos ao longo do mundo que falam que os pacientes na UTI, mesmo sedados, entubados, podem ouvir, que às vezes eles conseguem trazer essa lembrança, às vezes alguns pacientes no estágio de sedação mais profunda conseguem trazer lembranças mais vívidas até do que um paciente com um nível de sedação superficial. Então, a gente justifica dessa forma. Que interessante. E as sedada. Mesmo sedado. Você sabe que hoje eu atendi um paciente, aí vou fazer um parênteses, aí já continuo fazendo a resposta. Mas acho que é muito disso que a gente está falando agora. Ilustra muito bem. Hoje eu atendi um paciente e ele me falou assim, sabe, eu me lembro de vocês passando as mensagens. Na verdade, ele falou, eu não consigo lembrar exatamente o que falava, mas eu me lembro que as vozes eram familiares. E eu tive uma sensação de paz. Me arrepiei agora de ouvir isso. Não, ele me falou isso hoje, eu tive uma sensação de paz. Meu Deus. Eu até pedi para ele gravar esse depoimento para mim, porque foi demais, né, assim. E aí, voltando, então, na tua pergunta, a gente explica para a família topa, nossa, é muito legal. Eu tive uma família até hoje que não topou, mas depois a gente entendeu que ela não topou porque ela não entendeu, porque depois ela nos procurou e ela quis participar desse trabalho. Então, praticamente, a gente tem 100% de aceitação, as famílias topam nos mandar mensagem, e é uma confiança, né, porque a pessoa precisa confiar que eu vou lá e vou colocar mensagem, porque eu posso não colocar, né? Quer dizer, eu poderia se eu não fosse séria e as pessoas que me conhecem sabem que jamais eu faria isso. Mas a gente coloca todas as mensagens, é claro, a gente tem aí um limite de tempo que a gente pede para as pessoas respeitarem, porque hoje nós temos 57 pacientes na UTI do hospital, então assim, se eu deixar cada um falar 10 minutos, eu não dou conta, eu não saio de lá, né? Então a gente faz aí um tempo, cada família manda a mensagem e aí a gente coloca para esse paciente. E aí uma coisa muito bacana para falar, Simone, é que a gente fica monitorando os sinais vitais desse paciente enquanto a gente reproduz essas mensagens. Uma mensagem de voz, por exemplo, que você está colocando na hora, e aí você está medindo os sinais vitais. Eu faço assim, olha, até se você conseguisse colocar as imagens seria bacana, mas eu vou descrever. Tentando, menina. Não, mas não tem problema. Mas vamos lá, fala. Eu peguei, como eu falei para você aí, ó, eu sou terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional não faz gambiarra, faz ajuste técnico. Então, eu peguei um pau de selfie, uma caixinha de som, coloquei no lugar do celular no pau de selfie, porque eu prolongo minha mão com aquele pau de selfie. E aí eu ligo via Bluetooth o equipamento na caixinha de som e coloco bem na orelha do paciente. Interessante que a família às vezes fala, olha, ele não ouve bem, ou ele não ouve do ouvido esquerdo, e a gente vai, então, tentando fazer essa coisa de colocar bem no ouvido onde a pessoa esteja realmente ouvindo. E aí a gente coloca, e esse paciente está todo monitorado, porque ele está na UTI, e eu consigo, enquanto eu estou, são 2 minutos de mensagem, enquanto a gente está reproduzindo essa mensagem, eu vou verificando ali, tanto clinicamente o paciente, que às vezes a gente vê umas reações do tipo testa que se movimenta, olho que faz menção de abrir, até alteração da pressão, da frequência cardíaca. Incrível. E da respiração. Gente, e aí, como é importante, hein? Muito, muito. E a gente, bom, eu sou terapeuta ocupacional, eu tive que aprender a ler o monitor, né, a entender lá o que é aquela marcação, enfim. E aí a gente dá um feedback para a família imediatamente. Então, os feedbacks que eu dou são no quarto, com aquele pi da UTI. Então, dá para perceber que eu estou no quarto mesmo, tá? E eu sempre procuro falar para a família alguma coisa que ela falou na mensagem.
porque eu fico pensando que essa é uma forma da família saber que realmente a gente reproduziu essa mensagem e ouviu, né? Claro. Então, às vezes aconteceu já de um paciente falar, uma filha de um paciente falar, pai, eu quero que você compre a casa da Barbie antes de sair do hospital. Ai, que bonitinha. E aí? Uma fofa. E aí, quando eu dei o retorno para a família, né? Ai, Eu falei, olha, fulana, fala para sua filha que a casa da Barbie vai ter que esperar um pouquinho, que o papai está no hospital. Então, essa é uma forma que a gente entendeu, né? Quando eu reproduzo algo, parte da mensagem, eles falam muito, é muito interessante, a gente conseguiu categorizar aí, são religião, os animais da casa, não raro, eles põem os animais latindo ou miando para o paciente ouvir nas mensagens, e falam o nome, a Pipoca está dormindo na sua cama, e aí eu falo, olha, fala para a Pipoca que a hora que o seu fulano voltar, então eu dou esse feedback. Muitas vezes eu tenho que falar, e muitas vezes eu tenho que falar assim, desculpa, minha luz aqui apagou, voltou. Muitas vezes eu tenho que falar que esse paciente não teve nenhuma reação, porque a gente fica lá monitorando frequência cardíaca, frequência de respiratória, pressão, e a gente não vê nenhuma reação. E eu, então, tenho que dar esse feedback para a família que não houve reação. Sim, mas eu sempre tento dizer que, independente da pessoa ter demonstrado alguma reação, a gente acredita, e eu acredito mesmo, que ele pode ter ouvido e não ter conseguido demonstrar, só isso, né? Claro, você acabou de mencionar que tem um paciente que falou que se lembra... Pois lembra da situação, e ele era uma pessoa que estava naquela sedação. Pois estava super sedado, nesse dia não teve nenhuma reação. Então, as famílias, elas se apoiam muito nisso que a gente fala, a gente toma muito cuidado, meu trabalho é com outra terapeuta ocupacional, sou eu e mais uma, mas eu brinco que eu sou a mais faladeira mesmo, então eu que dou os feedbacks para as famílias. E daí eu falo, né? Então, vamos supor que fosse com você. Olha, a família da Simone, eu passei aqui as mensagens para a Simone. Infelizmente, a Simone hoje está muito sedada, então ela não demonstrou nenhuma reação, mas a gente acredita que ela possa sim ter ouvido, e a gente vai continuar tentando. Eu sempre trago... Eu sempre tento pontuar a família em que estágio está esse paciente. Certo. Até porque tem hora que a gente sabe que o paciente está partindo. E aí eu não procuro dar uma falsa esperança, né? Então, as pessoas até brincam. Eu até vou usar um jargão aqui, e peço desculpas por falar, mas o pessoal da enfermagem brinca comigo e fala assim, Tati, avisa que o gato subiu no telhado. Né, avisa que alguma coisa vai acontecer. Então, eu não falo, óbvio que eu não falo assim, mas eu falo assim, vamos torcer para que aconteça o que for melhor para a dona fulana, e a família começa, então, a entender que a minha voz, eu procuro prestar bastante atenção. É um trabalho de sensibilidade, literalmente, vocês têm que ter todo um cuidado. Eu procuro prestar atenção no meu tom de voz, na minha entonação. Às vezes eu me emociono muito enquanto eu estou passando as mensagens. Não, eu imagino. E o pessoal da enfermagem brinca muito com a gente, eles acompanham muito a gente, né? E eles falam assim, nossa, eu não sei como vocês conseguem. Eu falo, do mesmo jeito que vocês conseguem furar as pessoas, porque eu também não consigo. Isso é fé, isso é amor pelo trabalho. Olha, deixa eu comentar aqui passar aqui alguns comentários, vou falar aqui. A Isa Stedley, ela fala, trabalho da Tati e toda a equipe de TO é lindo, super admiração. Aí, a Isa é geriatra, foi residente lá do Hospital do Servidor, a Isa é uma fofa, obrigada. Aqui, a Márcia Ferrari, ela fala, assunto interessantíssimo, obrigada por trazer o tema. A Arquitita, que é a arquiteta Tita, ela fala maravilhoso. Aqui a Márcia Ferrari, ela ainda comenta, que coisa legal, tanto para o paciente como para a família.
Às vezes a gente acaba não tendo uma noção de como de fato acontece, porque a gente só fica sabendo pelos outros que o paciente ele não está bem e tal, mas esse contato com a família é algo fundamental para o paciente e para a família. Melhor Espaço, que é comandado aqui pela Alessandra, ela menciona que eu conheço muito bem ela é minha cunhada, ela fala assim, é uma bênção ter profissionais como com essa disposição. Eu até gostaria aqui de expor algo um pouco mais pessoal, mas ela teve o pai dela que ficou internado por Covid, e eu me lembro que a cada ligação que elas recebiam, né, que a família recebia, eles ficavam realmente muito emocionados, eles sabiam o que estava acontecendo de fato dentro do hospital por ter um profissional SUS, né, dentro lá do hospital, ajudando a fazer essa interface, essa comunicação que é fundamental. O Wellington, ele diz aqui que está gostando muito, ele fala, mais um admirador aqui do Instagram com esse conteúdo, que legal. É verdade. A Keila fala que essa equipe de comunicação do Hospital do Servidor Público Estadual é fundamental e realiza um trabalho maravilhoso. E aqui eu tenho a Silvia Gattoni, que entrou também, muita gente acompanhando. Para você que está acompanhando pelo YouTube também, deixe o seu recado, também a gente não consegue responder exatamente agora. E eu tenho aqui um comentário da Tatiana, ela fala assim, o seu trabalho é maravilhoso, meu esposo esteve na UTI e o trabalho de terapia ocupacional foi essencial. Hoje estou com meu pai internado e vocês continuam com esse trabalho maravilhoso. Não é fácil, que né, legal, Vanessa? Que legal. Você está conhecendo aí né, a realidade de todo esse trabalho, e ele não é fácil mesmo. Agora, Tatiana, eu queria te perguntar uma coisa. E quando a pessoa está para ser internada, vocês conversam ainda com essa pessoa e você vai ter que dar notícia que ela vai ter que ser entubada, aliás, o médico tem que dar essa notícia, e vocês entram em ação em que momento? Porque vocês vão ter que explicar para a pessoa, por exemplo, seu José, o senhor vai ser entubado, como o senhor já foi informado, e eu vou fazer a comunicação. Como é que é isso? Estou falando assim porque eu imagino que seja assim. Olha, mas você é que pode dizer. Como que é esse momento, Tatiana? A gente, o paciente ele pode chegar lá no gripário, que é o pronto-socorro do hospital que atende Covid já entubado, ou ele pode ser entubado lá embaixo, ou ainda ele pode estar nas enfermarias e precisar ser entubado porque ele não está indo bem. Para esses últimos que estão na enfermaria, a gente dá esse suporte emocional, tá? O médico vai lá e conversa, explica a necessidade da intubação, é um procedimento médico, então o médico vai lá e explica. Porém, o médico fala, olha, mas a gente vai chamar a equipe da terapia ocupacional. É muito interessante, porque todo mundo lá no hospital já conhece a equipe da TO e eles nos chamam mesmo para você fazer uma ligação para sua família. Porque a gente sabe que às vezes é a última ligação, infelizmente, Simone. Então, a gente conversa com a pessoa, faz uma chamada com a família. Eu já tive gente que que não queria conversar com a família, mas queria rezar, e aí eu rezei com ela. Então, é muito assim, de você entrar no quarto do paciente e a pessoa fica extremamente aflita, porque assim, eu vou ser entubada. Meu Deus, o que acontece? O que acontece, né? A gente explica, então, em termos muito fáceis, o que acontece, como é que funciona, e a gente oferece. A senhora gostaria de fazer uma ligação para sua família? E é muito interessante, porque assim, a gente olha com os nossos olhos, né? Eu, por exemplo, eu gostaria muito de poder falar com a minha família, mas tem muita gente que não quer. Interessante, né? Porque é isso, a gente olha com os nossos olhos, e nesse momento a gente precisa não ter esse julgamento. E respeitar. Eu atendi um senhor que infelizmente ele foi entubado e não voltou, e eu me lembro de entrar no quarto e falar com ele. Ele era advogado,
E eu falei, o senhor quer conversar com a sua família? O senhor quer ligar? E ele falou para mim assim, não, obrigada. Eu já falei com todo mundo, eu já aparei todas as arestas, tá tudo bem. Eu vou ser entubado e eu sei que eu não vou voltar. E eu fiquei chocada dele estar assim tão determinado, Firme. né? E eu falei, não, imagina, vamos torcer, quando vão entubar, porque ainda tem chance, vamos torcer, tal, tal. E ele tinha clareza do que ia acontecer com ele. É muito interessante porque a gente aprende todos os dias, né? Sim. E aí eu fiquei pensando que eu até fui boba, né? De ter feito essa fala com ele, que eu tinha que ter falado ok e ponto, né? E é isso, a gente fica o tempo inteiro aprendendo. Graças a Deus eu tenho mais acertado do que errado, mas é óbvio que a gente erra Claro, também, somos né? seres humanos. E o E a trabalho que gente está vocês fazem, aprendendo a fazer isso, porque a gente nunca humano. fez, né? A Sim, gente sim. nunca fez. É um trabalho Eu, desafiador, exatamente porque vocês nunca fizeram. e sabe que eu queria comentar uma coisa dos comentários que você falou, Simone? A Diga. Márcia Ferrari, acho que falou, né? O quanto esse trabalho tem sido especial e muito importante para a família e para o paciente. Eu queria destacar, além da família e do paciente, a equipe. A gente percebeu que a equipe começa a ver o paciente com outros olhos, né? Ele começa, a gente está até desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre isso, que é justamente a atuação da terapia ocupacional na UTI Covid, sob a perspectiva do profissional que trabalha lá. Você começa a ver, então, a dona Mariquinha como uma pessoa que gosta de planta, que torce para os santos, que sabe cozinhar feijoada, que tem uma cachorrinha que chama Pipoca. Você deixa de tratar aquela paciente como a paciente que ocupa o leito 3, entendeu? Muda a forma como a equipe se relaciona com o paciente. E isso tem sido extremamente benéfico também para a equipe que está no extremo do esgotamento, né? Tanto físico quanto emocional. Certo, isso é fundamental, né? Porque no final das contas eu acho que vira um combustível para que a equipe possa continuar, porque é um Uhum. momento muito difícil estar cara a cara no fronte dessa luta. Então você tirar um pouco de tudo isso, né? As forças de entender quem é aquela pessoa que está lá, né? Isso, Isso é fundamental. Eu acho que que é um ser biográfico, né? É uma pessoa que tem neto, tem alguém lá fora esperando por ela, claro. porque quando a família não vai visitar pela questão toda sanitária, não é que aquela pessoa é sozinha no mundo, né? Ela está Claro, sozinha naquele momento. sim, Então, muito isso tem bem feito colocado, está sozinha. muita diferença para a equipe, inclusive. Aqui, olha, eu tenho alguns comentários para quem está chegando agora. Eu estou entrevistando a Tatiana Couto, ela é terapeuta ocupacional no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e ela faz essa comunicação junto com a equipe de comunicação lá no hospital para que a família e o paciente possam se comunicar de alguma maneira, pacientes de Covid, pessoal. Aqui Isso. a Tarsila 80, Tarsila Z80, ela fala equipe de TO, é um dos orgulhos do HSPE, isso Ah, a mesmo. Tarsila da imprensa, deve ser Ah, a Tarsila nossa. deve ser. Obrigada. Aqui a Tatiana também está comentando, eu tenho aqui a Aline, a Aline Mara, ela fala assim, como pessoa, é importante a gente valorizar todas as pessoas, porque elas são todas muito importantes. Eu tenho a presença também aqui do Rubens, Márcio Miguel, Francisco Antônio, o Ceia Desmais, isso? O Ceia Desmais, isso, a Maria Favarão, também o Fiore de Godoy, que é o Fernando, ele também teve Covid, gente. Ele passou por maus bocados, mas graças a Deus está aí, está ótimo, trabalhando com a gente. Ele foi prefeito de Olambra também, uma pessoa muito querida. A Roque Débora também entrou. Muito obrigada pelas presenças de todos vocês. Vocês estão participando dessa conversa, porque é uma conversa aberta. Eu digo aqui, Isso. Tatiana, que a gente constrói essa conversa
junto, não é só eu e você. Somos todos nós juntos. É claro, a partir do que as pessoas falam, a gente vai indo, né? É verdade. Você falou um pouquinho, você falou rapidamente dessa rotina que vocês têm diariamente para poder obter as informações do paciente e passar para a família. Em que momento isso acontece? Na troca de plantão, no meio do plantão? Como que isso acontece? Porque aí o seu trabalho é o tempo todo, são 6 horas? 6 horas? 6 horas, né? 6 horas. São 6 horas tendo de lidar com isso. 6 quando a gente consegue, né? 6 quando a gente consegue finalizar em 6. Você chega no hospital, você já vai para essa reunião, é isso? Para você entender quem são os pacientes? O que eles estão passando, aliás? A gente precisou se dividir, Simone. Muito paciente, muita gente trabalhando, então funciona assim. A equipe da comunicação, logo cedo, faz as listas, atualiza as listas dos pacientes. Hoje a gente tem 3 UTIs COVID, tá? Esse grupo da comunicação faz a comunicação para os pacientes da UTI. Os pacientes que estão nos andares é o próprio médico do andar que está fazendo o atendimento daquele paciente, que liga e faz a comunicação com a família. Quando a gente precisa entrar, esse médico sinaliza para a gente no sistema, na interconsulta, e a gente entra. Independente da gente entrar ou não nesse paciente internado fora da UTI, a gente tem os dias para passar nos andares COVID. E nesses dias, então, para você ter uma ideia, segunda-feira é o dia da TO no 13º andar. Quarta-feira, hoje, por exemplo, eu fui no 15º andar. E aí eu faço um rastreio, a gente deixa atividades com todos os pacientes e verifico quem está com o celular e quem não está. E quem não está, a gente faz o contato com a família e coloca eles em contato, a família com o paciente. Os da UTI, a gente faz esse rastreio, então o boletim médico é uma coisa e o contato com a família é outra na UTI, na enfermaria. Tá. Os da UTI tem de manhã essa atualização dos boletins, da lista dos pacientes, e tem algumas equipes médicas que fazem esse telefonema para a família. E aí depende muito do horário que a equipe trabalha. Então, a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A equipe do 9º andar, quem liga é a equipe de paliativos, que é a mesma equipe que eu, que é a equipe que eu faço parte fora a Covid, né? Que agora eu sou da equipe Covid. Mas, então, essa equipe do 9º andar, que liga para o 9º andar, liga no período da tarde. Até porque os boletins dos pacientes saem perto da hora do almoço, ali, o boletim do dia. A equipe que liga de manhã faz o contato, a equipe da fisiatria e os outros médicos, eles ligam de manhã e eles pegam o último boletim da noite, que é quase meia-noite, aí às vezes até mais. Então, o boletim fica num sistema, a gente faz isso cada um da sua sala, para não ter aglomeração, tá? Então, é super... A gente conseguiu se organizar... Super protegidos, né? Eu vi nas fotos. Gente, desculpa, eu não consigo colocar as fotos, porque o Instagram essa semana mudou um pouquinho o sistema. Eu não estou encontrando aqui, eu não sei se eu não estou conseguindo, ou se eles tiraram algum sistema aqui onde a gente podia inserir as fotos. Desculpa, Tatiana. Mas não tem problema. Olha, a gente pode combinar que tenha várias imagens na minha página, eu posso passar para você também uns links das reportagens que eu já fiz, que os pacientes todos autorizaram. A página dela está cheia de fotos desses momentos muito interessantes do trabalho dela. Tem bastante. Mas desculpa, continua. Não, imagina. E aí, assim, então a gente faz essa atualização toda pelo nosso sistema lá do hospital. E tem uma aba no sistema que chama Contato Familiar. E aí, então, quem faz o contato com a família, e a gente procura que seja sempre a mesma pessoa, porque tem a questão do vínculo, né? Então, essa pessoa que faz o contato diário de ligar, atualiza lá no contato, ela pega do boletim médico as informações e liga para a família e depois alimenta a aba do contato familiar. E eu fico aí nesse meio termo, eu fico olhando se teve contato com a família, como está o paciente, para saber como eu vou ligar para a família e falar. Sim. Isso é
Humanização, gente. É difícil falar isso, né? Porque você está dentro de um hospital tratando humanos, mas humanização parece que é uma palavra que a gente descobriu agora, mas não é, gente. Essa é uma palavra que a gente está aprimorando agora diante dessa situação, que é uma situação muito triste, da qual é evitável, sim, a gente pode trabalhar para evitar. Agora é o momento da gente ficar um pouquinho em casa. Quem pode ficar em casa, se resguarde, tente não fazer aglomerações. Não façam aglomerações, aliás. Eu tenho não aqui vale a pena. Não vale. Use máscara, álcool e gel, é muito importante. Eu tenho aqui um comentário do Rubens Márcio Miguel, e ele diz assim: fiquei internado na UTI do PS do Jardim de Abril por 2 semanas, com quase 70% dos pulmões tomados pela Covid. Em momento algum fui tratado como paciente, fui tratado como um membro da família pelo hospital. Que legal. Isso é muito legal, né? Eu acho que todos os hospitais estão trabalhando da mesma maneira, cada um com o seu sistema, né, Tatiana? Claro, e cada um com seus recursos, tanto recurso humano quanto recurso físico. A gente precisou, para você ter uma ideia, no começo eu passava para as famílias o meu telefone pessoal para elas me mandarem pelo WhatsApp as mensagens, e eu ia lá e colocava do meu telefone. Aí a gente foi identificando essa demanda, então o hospital recebeu uma doação de telefone, a gente tem os celulares hoje do hospital, e a família pode mandar então para esse telefone, e a partir desses números que a gente consegue fazer essa comunicação. Então, a gente trocou o pneu do carro com o carro andando, Simone. É verdade, eu imagino. E olha, pegou Rubens, todo mundo de calça curta. E eu quero agradecer, Rubens, por você compartilhar conosco essa história, porque é fundamental que todos saibam que não é um momento fácil. Você realmente ficou entre a vida e a morte, lá bem na cama, né, no hospital, e com certeza entende o que a Tatiana está falando. Só que a gente não precisa passar por isso. Passar por isso para entender. Dá para entender em casa, só assistir você, televisão. Por um acaso, passou, Rubens. Muito obrigada por compartilhar. Mas as pessoas, elas precisam compreender, quem ainda não passou por isso, e espero que não passe, que a gente tem como evitar toda essa situação dolorosa que nós estamos vivendo. Eu estou até sem controle do horário. Que horas são? O pessoal tem horário? 7:50. Desculpa, olha, eu falo muito, hein, Simone? 15, vamos lá. Olha, 8:45, né? 8:45. Para as 9, desculpa, para as 9. Eu queria só acrescentar uma coisa aí que tem a ver com isso que a gente está falando, bem rapidinho. Pode falar. Como realmente a gente acaba virando parte da família das pessoas mesmo, né? Não é incomum que a gente receba lá no nosso hospital, na sala da terapia ocupacional, pessoas indo nos visitar e nos conhecer, né? Porque eles falam com a gente, conhecem a voz. Outro dia eu estava passando e uma pessoa falou para mim: você é a Tatiana, né? Eu falei: sou. Ela falou: eu sou fulana de tal, eu sou parente do paciente tal. É que a gente só se fala, eu ouço você falar muito quando você manda a mensagem, quando você manda o feedback da mensagem. Então é interessante que as pessoas tenham essa curiosidade de ir ao hospital, nos encontrar depois que esse paciente ou vai de alta, ou ainda depois que esse paciente chega a falecer. A gente recebeu visita de uma senhora recentemente que ficou no nosso coração, como se fosse minha avó, assim, e o marido dela, o filho está no Japão, e o outro filho está no interior de São Paulo, e aqui em São Paulo, eu e a minha colega, a outra terapeuta ocupacional, que é a Luciana, que eu não posso deixar de mencionar o nome dela, ela falou que nós fomos as pessoas que deram acolhimento para ela, até para usar uma outra palavra que não humanização. E então foi super importante, e essa visita dela, assim, é a cerejinha do bolo, sabe, do trabalho que a gente faz, ainda que o paciente tenha falecido. Então é um trabalho extremamente gratificante. Sim, eu imagino. Você deve voltar para casa todos os dias de uma maneira diferente. Sim, eu imagino. Você realmente, olha, você e essa equipe aí maravilhosa,
que eu tenho ouvido falar muito. Parabéns para vocês. Eu queria te perguntar só mais uma coisa para a gente finalizar, porque esse papo está muito bom, mas para vocês que estão chegando agora, e se você não pegou desde o início, pessoal, alguém de vocês aí que está acompanhando conosco, depois vocês vão lá no IGTV ou no YouTube, tá? Vai estar no meu canal do YouTube Simone Hanada ou no meu IGTV, que vocês podem assistir essa entrevista desde o início, tá ok? E me fala um pouquinho aqui, só para a gente finalizar, qual o conselho que você daria para as famílias que estão passando por isso, por esse momento difícil, Tatiana? E qual o conselho que você dá para as pessoas que não estão passando por isso, mas que estão aí, talvez não acreditando tanto? Acho que o conselho é fique em casa, né? Mas eu queria acrescentar mais do que fique em casa, né? Se fique em casa, a gente falou desde sempre, e de repente as pessoas foram achando que podiam. É muito interessante, é muito trágico, não é interessante, é trágico que essa doença tem pego famílias inteiras, tá? Então a gente tem lá no hospital mãe numa enfermaria, pai na outra e filho na outra. E a gente tem lá umas 3, 4 famílias, assim, não é incomum. E aí, o que a gente pensa? A gente pensa que a nossa família nunca vai fazer isso com a gente. Mas as pessoas não fazem de propósito, é sem querer. Só que se tem um infectado na família, porque a gente começou a abrir um precedente para reuniõezinhas menores, pelo menos entre a família. Eu estou entre a família, não é nada demais. Eu não fui embalada, eu estou entre a família. Acontece que dentro da sua família pode ter alguém infectado. Então, o conselho é, se vocês querem reunir essa família depois, hoje, precisa se proteger. A gente precisa hoje deixar de se encontrar para não faltar ninguém amanhã. Então, acho que esse seria o maior conselho que eu quero dar para quem está passando. Para quem não está passando, acredite, é verdade. Não é fake news, não é invenção. Realmente estamos com hospitais lotados, independente da emissora de TV que você assista, é verdade. Realmente estamos perto do 100% e estamos esgotados. A gente acorda e vai trabalhar todos os dias com muito fôlego, muito amor e muita coisa para fazer, mas realmente a gente está precisando que as pessoas nos ajudem e não se exponham de forma... E olha, uma coisa importante, que usem a máscara corretamente, coisa que é simples de fazer, né? Sim. Então, aquela coisa, máscara, o nariz para fora, não adianta nada. E a máscara de má qualidade. E às vezes, olha, coisa boba. Hoje de manhã, eu estava brincando de assoprar no isqueiro com a máscara. E algumas máscaras que eu estava fazendo apagavam a vela, o isqueiro, a chama. Quer dizer, às vezes eu estou achando que eu estou protegida e que eu estou protegendo as pessoas e não estou. Né? Então, isso é muito importante, é muito importante. Nossa, é verdade. A gente tem que se atentar para isso. Essa está sendo uma semana muito difícil. Eu espero que todos se conscientizem. Tatiana, muito obrigada pelas informações, pelos relatos que você pôde trazer nesta noite. Eles foram fundamentais para que a gente tivesse uma consciência de todo o trabalho que é realizado dentro dos hospitais e para que a gente possa refletir exatamente nos nossos atos aqui fora, enquanto a gente tem essa possibilidade de se proteger, para que a gente não permita que haja essa disseminação que está ocorrendo. Tudo isso está em nossas mãos. É importante a gente avaliar, pensar e compartilhar essas informações e essa conscientização, pessoal. É importante, independente de partido político, independente de religião, de qualquer situação, são vidas. E eu quero te agradecer. Conversei hoje com a Tatiana Couto, terapeuta ocupacional do Hospital do Servidor Público Estadual, que tem atuado na comunicação junto com a equipe de comunicação do Hospital do HSPE, entre a família e os pacientes de Covid.
Muito obrigada por compartilhar todas essas informações. Aprendemos muito com você, viu, Tatiana? Obrigada. Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade e quero dizer que eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu comecei a fazer esse trabalho. Então, eu só posso agradecer para as famílias que confiam nesse trabalho que a gente está fazendo. E muito obrigada pela oportunidade de poder contar isso para alguém. Obrigada a você, Tatiana. Obrigada mesmo, de todo o coração. E agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui no canal. Uma boa noite e até o próximo Conversa Aberta.